Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de estar contando uma experiência que eu tive com o Senhor. Quando o meu esposo ainda não servia a Deus e nós tínhamos um aparelho de televisão dentro de casa. Hoje quase não se vê falar sobre televisão, sobre qualquer tipo de imagem, né, meus irmãos? Filmes, até no YouTube mesmo, pessoas que procuram. Porque nós sabemos que a tecnologia está avançada e cada dia vai piorando, né? E quando o Senhor me deu essa visão, meus irmãos, os meus filhos ainda eram pequenos. Eu tive uma visão que eu estava em casa com meus filhos, e eles brincando, que enquanto eles estavam comigo, eles tinham, eu não estou bem lembrada da idade, 8, 9 anos, eles brincando dentro de casa, às vezes até mexendo nas coisas da escola, né? Fazendo seus trabalhos. E meu esposo chegava do trabalho, ele trabalhava de vigilante, então ele chegava do trabalho e ligava a televisão para ele assistir. E os meus filhos sentavam junto com ele. E nesta visão, meu esposo chegava do trabalho, ligava a televisão, meus filhos sentavam com ele, eu estava na cozinha arrumando comida, arrumando as coisas. E de repente eu via que a minha casa se encheu de demônio quando ele ligava a televisão. Eles saíam de dentro da televisão. Tem pessoas que não creem, diz que isso é coisa da nossa cabeça. Amém, né? Mas aos que creem, que são espirituais, vão entender que Deus está falando. E eu vi aquele monte de demônio dentro da minha casa. E eles faziam de tudo, meus irmãos. Fazia aquela algazarra, pulava, gritava. Era uma coisa muito feia. E enquanto a televisão estava ligada, quando eu olhava assim em minha volta, tinha como se fosse um vidro, onde eles não poderiam tocar em mim. O Senhor colocou uma proteção em mim, porque eu não assistia televisão e não assisto, graças a Deus. O Senhor me libertou pela glória de Deus, para a glória do Senhor, pela misericórdia. E eu via, aí aquele demônio chegou no vidro para pegar, para poder ver se conseguia passar. Aquele vidro transparente, como se fosse uma vitrine, e eu ficava do outro lado. E ele dizia para mim assim: agora você não pode nos expulsar, porque enquanto ela estiver ligada, nós temos que ficar nessa casa. E eu chorava. E eu queria expulsar aqueles demônios, mas eles diziam: enquanto ela está ligada, nós temos legalidade para estar dentro dessa casa. E ali o meu esposo assistindo, eles faziam pirueta na frente do meu esposo, pulava, fazia muita coisa horrorosa na frente dos meus filhos. Ninguém via, só eu via. Aí de repente a campainha daqui de casa tocou e o meu esposo saiu para atender, para ver quem era. E ele demorou lá. E os demônios fazendo algazarra dentro de casa. E eu falava para meus filhos, eu falei para um deles, o mais velho, eu disse para ele: Vitor, em nome de Jesus, desliga essa televisão. E ele foi lá e desligou. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, creiam. Na hora que o meu filho colocou o dedo no botão da televisão e desligou, aqueles demônios foi tudo para dentro daquele aparelho, como fosse chupado. Na hora que foi desligado o aparelho, entraram tudo para dentro da televisão, de uma vez. E eu me despertei daquela visão. Falei: meu Deus, tenha de misericórdia. O Senhor mostrando, meus irmãos, que quem
Quem está de frente de uma televisão, quem está de frente de um aparelho de televisão assistindo, de ser cristão, eu estou vendo só uma novela, só um jornal. Ah, eu estou vendo só isso aqui. Ah, mas não tem nada a ver. A palavra do Senhor, ela vai nos falar aqui no livro de 1 Coríntios, que 1 Coríntios 10, que nós não temos que comer, participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. No versículo 21. Ele fala assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, o crente toma a Santa Ceia, mesmo que não tome, é conhecedor da palavra, come da palavra, que é a mesa do Senhor, participa das coisas de Deus e depois está lá participando das coisas do demônio. A palavra do Senhor também fala no livro de Tiago, no capítulo 3, verso 11, que a nossa vida, uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Assim é a nossa vida. Ela tem que ser verdadeira sempre. Sempre na presença do Senhor, dos demais. Temos que ser uma lamparina acesa. Temos que fazer a diferença. Ou é doce ou é salgado. Uma árvore, ela não pode dar figo. Uma figueira, ela não pode dar abrolho. Ela não pode dar outro tipo de fruto. Ela tem que dar figo. Ela não pode dar outro fruto. Um pé de jaca não vai produzir mamão. Ele vai produzir aquilo que Deus plantou e colocou a sua espécie. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Aleluia. O Senhor nos fala na sua palavra que ai daquele que escandalizar, né? Quando a gente escandaliza com nossos olhos, o Espírito Santo de Deus se afasta. O Senhor, ele fala assim, que se teu olho te escandaliza, está em Mateus, se o teu olho te escandaliza, arranca-o para longe de ti. Melhor é tu entrar no reino do céu sem o olho, cego, do que tu ires para o inferno, tendo os 2 olhos. A palavra do Senhor nos diz também que muitas pessoas hoje estão tendo mordomias, achando que o Senhor ele não está contemplando. Quantos cristãos que deixam de estar na casa de Deus, ou deixam de estar lendo a palavra, ou está fazendo as coisas de Deus, louvando, e está prostrado diante de uma imagem, né? E o Senhor diz aqui em Efésios 4:30, eu estava procurando, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós praticamos as obras da carne, que nós estamos ali de frente de uma imagem, idolatrando aquilo, defendendo aquele aparelho, aquilo que sai de lá, aquele esgoto, aquela sujeira, nós estamos defendendo. Então, que comunhão tem o Senhor com as coisas do mundo? Que comunhão tem Deus com as coisas do mundo? Deus não tem comunhão com essas coisas. João já fala aqui nas suas epístolas, que aquele que tem comunhão com o mundo, ele não está no Pai. O amor do Pai não está nele. Mas aquele que se separa das coisas do mundo e vive para Deus, este é amado de Deus. E esse permanece para sempre. Olha, João, 1 João 2, não, e o versículo 15 que diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Às vezes chama nós de santarrão, né?
o salgadão, as crentonas das saiona, as crentes que é as pentecostal e por aí vai. As religiosas, como eu já levei nome assim, não tem problema não. O que eu quero é servir ao Senhor em verdade e em espírito, e aquilo que Ele me mostra, aquilo que Ele coloca em meu coração. E o Senhor, Ele diz na sua palavra que nós temos que amar ao Senhor acima de tudo. Então não importa a opinião do homem contra mim, contra aquilo que Deus fala comigo. Não importa a opinião da mulher contra aquilo que Deus fala com você acerca da santidade. Mas o que importa é o reino do céu, nós entrar na glória. O Senhor nos diz na sua palavra que quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que está sujo, que ouve isso, não aceita, isso não tem nada a ver. O tempo mudou, nós somos tudo moderno. Então se suja mais, meu irmão, suja mais, minha irmã. Você só não vai poder entrar no reino do céu. O Senhor, Ele diz que em todo tempo seja alva tuas vestes. Em todo tempo estejam brancas as tuas vestes. O Senhor, Ele me mostrava os demônios. Eu via no inferno um aparelho de televisão. Satanás dizendo assim, que todo aquele que olhasse para ela, prostrasse ali diante dela, é para lá que vai. As almas lá dentro gritando, gemendo, pedindo misericórdia. E ele falava isso. Tive muitas experiências com o aparelho de televisão. E outras coisas. E uma outra oportunidade o Senhor permitirá eu contar. Porque as coisas de Deus, meus irmãos, é espiritual. Só entende quem é espiritual. Quem é carnal não entende as coisas de Deus, não. Quem é carnal vai levar para o lado carnal, vai criticar. Vai dizer que eu estou inventando, que os demais irmãos que combatem também o pecado, que combatem essas heresias, combatem essas coisas que não agradam a Deus, vai dizer que nós estamos inventando, nós estamos caçando versículos isolados para criar heresia, mas não é não, viu? Fazer que nem eu falei com um irmão um dia, ele falou para mim, irmã, isso não é pecado. E eu falei para ele, irmão, só tem um jeito de descobrir, meu esposo falou, no dia que você morrer. Aí você vai saber se é ou não. Então, meus irmãos, não vamos pagar para ver. Não vamos, não. Vamos santificar nossa vida. Fuja da aparência do mal. Lá só passa lixo. Mesmo que você fale, estou assistindo um filme gospel. Mentira. Aquele povo que está lá fazendo aquele filme, aquelas cenas horrorosas, eles não são crentes. Quantas coisas feias passam naquilo? Eu não vejo. Mas quantas coisas obscenas. Deus, Ele não se agrada. Deus não se agrada. Ele diz assim que Ele não dá sua glória a outrem. Então vamos dar glória a Deus. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus Ele possa esclarecer melhor no seu coração. Faça uma prova de Deus. Se fala com o Senhor, Deus, o Senhor mostrou para os teus servos, quantos servos que tem falado, quantas servas do Senhor tem falado sobre isso. Então eu também quero saber. Deus é fiel para te mostrar. Deus é fiel, Ele é santo, oricanta labai, aleluia, Jesus. Ele é fiel para te dizer, porque se Ele colocou no meu coração, foi Ele que colocou para me vir falar, né? Ele me deu essas experiências para mim hoje ter esse canal e contar. Ele sabe por quê. Então vamos colocar nossa vida no altar. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Deus que abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.